Olá, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus a todos. E hoje nós estaremos falando sobre um assunto que é bastante curioso, né? Sobre que aparece em vários trechos da Bíblia, né? Mais precisamente no Novo Testamento, que seria os santos, né? Quem são os santos que tanto Paulo quanto Tiago, quanto Pedro falam no Novo Testamento, né? Será que são algumas pessoas especiais, né, que têm um patamar além dos meros humanos, né? Que têm uma conectividade maior com Deus, né? Uma fé grandiosa acima dos outros? Ou será que esse termo é um tanto quanto banalizado e mal compreendido? Então, convido a todos a estarmos nos aprofundando neste assunto para que esse tema seja melhor apresentado, né? E dessa forma a gente consiga ter o melhor entendimento bíblico e teológico a respeito, certo? Então, vamos juntos abrir aqui a Bíblia. O nosso texto base será em 1 Pedro, primeiro capítulo, versos 14, 15 e 16, certo? Diz assim: Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Aqui vamos fazer uma leve introdução, né, a respeito dessa passagem. Essa passagem, como eu havia dito, né, logo no início, antes de ler, fica em 1 Pedro. Pedro, quando escreve esta carta, ele tem como alvo os eleitos que estão ali sendo forasteiros da diáspora no ponto, na Galácia, na Capadócia e na Ásia e na Bitínia. Então, Pedro ele já começa iniciando nessa sua carta, colocando como eleitos esses que estão nesses locais, sendo fiéis a Deus ou tendo fé verdadeira em Cristo Jesus. Tanto que no versículo 2 ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, mais uma vez, Pedro ele coloca no segundo versículo eleitos, já iniciando, para deixar bem claro essa questão da eleição que é abordada dentro da Bíblia, né? Que Deus alcança certas pessoas, ele tem misericórdia no coração, né? De não de todos, né? Mas de algumas pessoas, para que eles venham a se tornar frutos de boas ações, né? Para que assim o seu nome venha a ser grandemente glorificado e eles sejam uma bênção na vida dos outros. Então, Pedro também, ele coloca aqui o seguinte: segundo a presciência de Deus Pai. O que significa presciência, né? Presciência é você saber de algo no sentido do futuro, né? Você já sabe que algo vai acontecer, né? Já está destinado. Então, mais uma vez, isso já dá uma base muito grandiosa, né? Muito boa para a eleição existente dentro da Bíblia, né? E também no sentido teológico. E quando Pedro ele faz essa citação aqui no versículo 16, né, como lemos, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo, aqui se tratando de Deus, ele faz em uma contraface com o texto que está em Levítico, certo? Então, vamos também abrir a Bíblia em Levítico para lermos essa passagem. O texto está em Levítico, versículos 44 e 45. Diz o seguinte: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos,
porque eu sou santo. E não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Eu sou o Senhor, que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Irmãos, já aqui, nessa passagem em Levítico, né, o contexto dessa passagem é Deus e Israel após o êxodo do Egito, né, quando Deus resgata Israel ali da escravidão que estava acontecendo ali, né, do faraó e dos egípcios. Eles passam pelo deserto, né, tem o êxodo lá, onde Deus abre o mar, né, para que o seu povo possa passar e ir em direção à Terra Santa. Então, quando tem, né, essas duas passagens aqui, esses dois versículos, do Senhor exigindo essa questão de santidade a Israel, a palavra santo utilizada aqui é kadosh, que significa estar separado, né? Você precisa estar distinto, consagrado a outra pessoa, né? Separado para outra pessoa. Então, Deus está pedindo aqui para que o seu povo seja separado apenas para Ele. Porque dentro desse contexto de Levítico, Israel estava entre muitos povos que praticavam muita idolatria, né? Rituais pagãos. Então, quando Deus ele pede isso, ele pede para que Israel não se junte às obras desses pagãos que estavam acontecendo, né? Mas que sejam exclusivamente de Deus. Logo, não são apenas algumas pessoas especiais no sentido de ter, digamos, um alcance espiritual mais elevado do que outros. Não. São pessoas que depositam a sua fé genuína em Deus. Então, já tendo colocado aqui essa parte, né, desse livro, desses versículos, vamos voltar novamente ao texto de 1 Pedro. Novamente, vamos ler o versículo 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Já no contexto dessa carta e dentro da teologia do Novo Testamento, os cristãos, né, os crentes, eles são chamados a estarem com as suas vidas separadas do mundo para viverem unicamente a Cristo Jesus em todo o seu modo de viver. Né? Porque, como Pedro muito bem coloca aqui, antes nós vivíamos conforme as nossas paixões, né? Quando não tínhamos o conhecimento do Evangelho, quando não tínhamos o conhecimento da verdade revelada por Deus, que é Cristo Jesus, nós vivíamos à mercê do mundo. Né? Nós éramos escravos da nossa própria vontade, nós fazíamos o que queríamos. Mas, quando então Cristo Jesus vem e se oferece como sacrifício, né, pelas nossas vidas, pelos eleitos, então ele pede que esse povo seja separado. Então, justamente, os santos não são pessoas que têm uma característica especial, um grau mais elevado de santidade, de espiritualismo. Não, os santos são todas as pessoas que depositam sua fé genuinamente em Cristo Jesus e dessa forma são separadas do mundo para viver em santidade com o nosso Salvador, certo? Então, este é o vídeo de hoje, meus irmãos. Eu espero que tudo isso tenha ficado bastante claro, né? Sobre esses textos, né? Sobre essas passagens e que essas passagens elas tenham sido de um conhecimento a mais, né? Para todos os que estão assistindo. Então, quando a gente vai pegar para hoje, né? Os santos somos nós, né? Somos aqueles que verdadeiramente colocamos o nosso coração para Cristo Jesus, né? Para que assim, através do Espírito Santo, ele nos transforme, aconteça uma renovação espiritual, certo? Então, se você quiser chamar algum irmão, outra pessoa de santo, não tem problema. Só que, por conta de ser
tão mal compreendida ao longo do tempo, essa palavra, né, esse termo santo, muitos preferem, eu acredito que até hoje, talvez todas as igrejas protestantes, né, e até talvez católicos também, preferem chamar as pessoas, né, que congregam na mesma igreja de santos, né, justamente por conta dessa descrição da palavra que foi mal compreendida durante muito tempo, né? Então, só para completarmos tudo, o termo santo não significa pessoas que têm um grau mais elevado de santidade do que outros. Não. Santos são todas as pessoas que se uniram e que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas, certo? São as pessoas que entenderam o Evangelho, são pessoas que se arrependeram de seus pecados, são pessoas que frequentam a igreja, que é o corpo de Cristo, tomam a Santa Ceia e têm o Espírito Santo sempre renovando a cada dia suas vidas para a honra e glória de Deus Pai, certo? Então, este é o vídeo de hoje. Espero que esse tema desse vídeo de hoje ele possa estar acompanhando vocês, esteja mais profundamente encontrando um espaço especial no coração de todos, né? E vamos continuar o estudo bíblico, né? Muito mais profundo, porque a Bíblia é o nosso tesouro sagrado, né? É através da Bíblia onde conhecemos o caráter de Deus, o que Ele quer de nós e o que fazer para sermos pessoas melhores, né? Pela sua graça salvadora que nos alcançou. Amém? Então, esse é o vídeo de hoje, meus irmãos, meus amigos, meus ouvintes. Não esquece de ativar o sininho, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, certo? A todos uma excelente tarde e que Deus os abençoe.